Tem mais uma pessoa também que vai estar falando, né? Essa pessoa, ela frequentava, né, a vila nos períodos de férias, né? Desde bebezinha. Ela participou de várias festinhas e eventos, né? Lá na igreja. E ela criou várias amizades lá, né? E algumas dessas amizades ela mantém até hoje, né? Teve uma peça de Natal que ela fez o papel de bonequinha, junto com a Doris Mainardi e com a Marina Jacó. E quem assistiu, acho que jamais vai esquecer dessa peça, quem estava no dia, né? Atualmente ela mora em Brasília, ela é psicóloga, ela se considera uma pessoa alegre e empática. Exatamente, ela é muito empática. Uma empatia, assim, que ela tem com as pessoas, quando a pessoa encontra com ela, nem sabe que ela é psicóloga, mas parece que a pessoa já quer contar a vida para ela. E a sua principal característica é o sorriso. Quem conhece ela, nunca mais esquece o sorriso. As pessoas que conhecem, quando me perguntam dela, e aí, né? Sempre pergunto, eu nunca esqueci, sempre falo, eu nunca esqueci do sorriso dela, né? E eu sou super suspeita para falar dessa pessoa, né? Porque ela é minha filha do coração. É a Flávia Melo Fortes. Com você, Fá. Não vale chorar, senão eu já vou chorar aqui também, eu não posso. Você vai me... Gente, é muito bom estar falando com vocês. O Mauro me mandou mensagem, acho que semana passada, para me convidar, né, para prestar um apoio, né, dizer algumas palavras para vocês, frente a esse período, né, tão desafiador que a gente tem vivido, essa ciranda de incertezas mesmo, um período de adaptação, né, de adaptação para quem estuda, de adaptação para quem trabalha, adaptação à forma que a gente deve se comportar ou não diante dos outros, né, na forma de interagir com os outros. E ele me deu a missão de falar sobre essa crise, né, que a gente tem vivido na nossa sociedade nesse último ano, nas nossas vidas, né, vamos trazer para nós. Bom, sim, ele pediu para que eu desse um tema, né? Eu falei, não, meu Deus, né? E agora eu vou ter que definir um tema. Ele pediu para eu escrever perguntas, eu não escrevi as perguntas, tadinho do Mauro, penou comigo. Mas, assim, é porque eu realmente queria deixar um espaço de diálogo, não só de diálogo, mas de... que eu realmente pudesse falar aquilo que viesse ao meu coração, sabe? Assim, é tão difícil quando a gente delimita, porque daí depois a gente não tem mais como mudar, né? Assim, então, eu vou dizer o tema que eu escolhi, mas vocês vão ver que ao longo do processo isso se desconstrói, né? Tanto o tema quanto o restante. O tema é a crise como oportunidade de cura. Sim, a gente está vivendo um momento de crise, bem como um momento, né, uma oportunidade da gente mudar, de pararmos, de refletirmos sobre as escolhas que a gente tem feito, né, nas nossas vidas. É um momento mais introspectivo, por quê? Porque a gente tem menos escapes, a gente tem menos compromissos, a gente sai menos com os amigos, a gente planeja menos viagens, encontra menos as pessoas na igreja, né? Então, até trabalhos voluntários, os nossos próprios trabalhos, a forma de trabalhar, o quanto que a gente está distante, né, dos nossos colegas, quem não trabalha presencialmente, quem tem essa vantagem, né, vamos dizer assim, sei que é difícil também, mas de estar protegido, de estar em casa, tanto que é difícil também esse afastamento, esse desligamento, né, dos outros. Mas essa crise também nos deu uma chance de olhar, de termos um olhar mais introspectivo sobre a gente, né, sobre os nossos passos, sobre aquilo que a gente tem vivido mesmo, né, ou seja, a gente ponderar os nossos caminhos. E uma das coisas que eu tenho observado é o número de pessoas que têm procurado, né, por psicoterapia aumentou consideravelmente, não só de profissionais de saúde, né, que estão vivendo momentos de esgotamento, mas também de pessoas vivendo crises familiares, momentos de perda muito delicados, né, que quando a gente não pode nem se despedir dos nossos entes queridos por questões de saúde mesmo. E
também de cristãos. Isso chegou até mim algumas vezes já. Desculpa aí, é a Malu, tá? Cristãos questionando sua fé, pensando não mais acreditar em Deus, né? Pelas dificuldades mesmo que a gente vive. E daí vem a minha percepção e a minha consideração sobre isso, porque eu não entendo que a vida aconteça de maneira determinista, né? Não acredito nisso. Ela parte de escolhas que são nossas. Eu acho, sim, que a gente é protagonista das nossas histórias, acho, sim, que, de certa forma, a gente é responsável por nossas histórias, nossas vidas, mas também existe aquilo que é inexorável, né? Ou seja, que é o inevitável, que é o imprevisto, que é aquilo que simplesmente chega até nós, sem necessariamente a gente ter plantado aquilo, mas que a gente precisa lidar da maneira... da maneira que a gente consegue, né? Com os recursos psicológicos que a gente tem e com os recursos psicológicos que a gente tem exatamente naquele momento. A gente tem experimentado muito desse lugar ultimamente, né? Do imprevisto, do inexorável, daquilo que a gente não controla. Nos despedindo de pessoas de maneira brusca, vivenciando momentos de dificuldade financeira, de incertezas quanto ao dia de amanhã, que antes, falsamente, né, se apresentavam mais certos para a gente fazia tantos planos, né, não que a gente não faça, ou que a gente não deva fazer hoje, mas como eles mudaram, né. Na clínica, eu aprendi muito, estando numa posição de observadora, né, e não só na posição de observadora, mas também na posição de alguém que transita, mesmo que como ouvinte, né, entre os mundos, entre os momentos, entre as realidades que são tão diferentes da minha, né. E na Bíblia, uma pessoa que eu percebo que se coloca nessa posição de observadora é o sábio Salomão. Eu queria compartilhar aqui com vocês um trecho de Eclesiastes 3 que eu acredito que vai respaldar o restante dessa minha fala aqui com vocês, né. A partir do versículo 1. Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Gente, no meu trabalho, todo dia eu lido com crises, né? Eu lido com dificuldades existenciais, Peraí, gente, eu tô tirando toda hora do negócio que eu preciso falar. Lido com dores, lido com perdas. Ninguém procura, né? Afinal de contas, ninguém procura um psicólogo quando as coisas estão bem. Né? A gente sempre procura um psicólogo quando a gente não vai bem. Né? E com essas pessoas eu choro, eu acolho, eu pranteio, né? Eu ofereço colo, eu dou palavras de força. E esse é meu trabalho diário, né? Um tempo atrás, uma conhecida minha me procurou e me questionou, ela, Flavinha, eu não sei o que está acontecendo comigo, porque eu tenho fé em Deus e eu acredito que Ele me dá forças, mas eu tenho passado por uns momentos de crise e talvez eu tenha que tomar remédio, mas eu fico me questionando, será que é só falta de fé? Né? Será que é só falta de eu acreditar em Deus? E daí eu virei para ela e falei, né, que se ela tivesse com uma dor de cabeça, se ela tivesse com uma dor no joelho, ela ia acreditar que era por falta de fé que ela sentia essa dor no joelho, né?
que era por falta de fé que ela sentia aquela dor e não deveria tomar medicação, porque se ela tomasse a medicação, ela ia, como fala? Qual é a palavra? Atestar a falta de fé dela, né? Aí ela falou, não, se eu tivesse sentindo uma dor no joelho, uma dor na minha cabeça, eu tomaria o remédio e não duvidaria, não questionaria da minha fé, né? Eu não entendo por que a gente atrela tanto saúde mental a questões de fé, né? Não, se vocês têm sentido dificuldade de lidar com esse período, se tem sido complicado para vocês, como tem sido complicado para mim, como tem sido complicado para tantas pessoas do meu círculo, né? Se tem sido complicado para vocês, como tem sido complicado para mim, procure ajuda, né? Não fique questionando se isso você está indo contra Deus, se você está sendo alguém de pequena fé. Não necessariamente. Às vezes, a minha dependência de Deus é uma constante na minha vida, mas as variações, as coisas às quais eu sou exposta na minha vida, às vezes me fazem, sim, questionar, né, o meu papel aqui na Terra, o que eu devo fazer, a minha conduta, e é natural que a gente faça esse tipo de questionamento, né. Então, voltando aqui, né, a essa explanação que eu tenho dado, né, eu choro com essas pessoas, eu ofereço colo, tudo terapeuticamente falando, né, gente, assim, mas é isso que eu faço, né, e esse grupo, né, quando eu soube da existência dele, foi muito bom, porque eu percebi o tanto que veio na hora certa, né, no momento certo, todo mundo um pouco carente, todo mundo precisando de um pouco de apoio mais, e o tanto que a tia Sil e o meu pai ficaram felizes, né, de reencontrarem os amigos, mesmo que virtualmente, o quanto que isso fez bem para eles, e isso me fez, obviamente, também bem, né. E, enfim, eu sei que essa posição do choro, nesse momento, é uma posição que esse grupo conhece bem, né, eu sei que tem sido um ano de perdas dolorosas para vocês, eu respeito isso, né, então chorem com os que choram, né, se vocês como grupo, como igreja de Jesus, chorem com os que choram, abracem os seus de maneira calorosa, mesmo que virtualmente, mesmo que à distância, existem muitas formas, né, da gente demonstrar que a gente ama e que a gente está próximo, sem necessariamente a gente estar ali abraçado fisicamente com aquela pessoa, né. Eu sei, então, voltando aqui, tem uma das passagens, né, de Eclesiastes, e que eu queria deixar aqui, eu sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso, nada se pode acrescentar, e disso, nada se pode tirar. Então, as memórias que vocês têm dessas pessoas que vocês perderam, nada pode tirar, né, assim, e Deus fez essas pessoas para que vocês convivessem com elas o tempo que vocês conviveram, né, todos esses dias, que a gente possa lembrar, sabe, trazer à memória o quanto foi bom vocês conviverem com eles, o quanto foi bom compartilhar com eles, né, de anos de alegria, de felicidade, de troca, né, e disso ninguém pode, essas memórias, isso ninguém pode tirar de vocês, né, não se pode acrescentar, mas ninguém pode tirar, né. Ao mesmo tempo que eu vivo isso, com parte dos meus pacientes, eu também experimento uma outra posição, né, a posição dos que estão se alegrando, dos que estão dançando, né, todos os dias eu lido também com boas novas, graças a Deus, né, alguém que conseguiu engravidar, alguém que melhorou sua relação com o marido, alguém que conseguiu um novo emprego, que passou no curso que tanto batalhou, e com essas pessoas eu danço, eu aprendi isso, né, eu danço com elas, eu me alegro com elas, eu me reabasteço de esperança, porque às vezes o momento que eu tô vivendo também não é um momento de esperança, então para mim, elas também estão sendo uma resposta de Deus, né, elas também estão dizendo, olha, espera, né, espera que aquilo que é seu vem, né, então é com elas que eu me encho de boas expectativas, que eu aprendo que o tempo de chorar, ele também cessa, né, ele vem, né, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, o tempo de chorar, ele também cessa. Nesses tempos difíceis, que esse grupo, que essa igreja de vocês possa aprender a transitar
a fazer isso que eu faço todo dia. Né? Às vezes eu desligo de uma sessão, entro em outra, né? E é um tema totalmente diferente. Eu desligo de uma sessão que a pessoa está em um processo de divórcio, e entre uma sessão que a pessoa passou em medicina, né? Assim, então, que vocês possam aprender essa posição de transitar entre quem chora e quem dança, né? Quando for o momento de chorar, chore com quem chora, mas quando for o momento de se alegrar, se alegre com quem se alegra, com quem se alegra, né? Aí, uma das coisas que eu tenho notado na clínica é o medo e até uma culpa por tudo estar bem, né? Por que comigo as coisas estão bem e com outras pessoas ao meu lado, não, né? O mundo está desmoronando, as coisas estão apertando, está tudo mais difícil. E a resposta que eu tenho dado para essas pessoas as coisas estão bem para você, para que você seja fôlego de vida para quem precisa. Seja esse fôlego, porque em outro momento pode ser que essa mesma pessoa seja para você o fôlego que você precisa, né? Então, ajudem-se sempre que possível. Tenham esperança, não se envergonhem por terem motivos para se alegrar, né? Em um momento árido como esse que a gente tem vivido. Não se esqueça de ser um ombro amigo para aqueles que estão precisando de consolo, né? Chorem com que choram, mas se alegrem com quem se alegra também, né? Que a gente encontre esse lugar de cura em meio às dificuldades, em meio às nossas crises, que a gente seja esse lugar de cura para o outro, né? Nietzsche tem uma frase que ele fala assim, quem tem por que viver, aguenta quase todo como. Então, que a gente possa, nesses tempos sombrios que a gente tem vivido, firmarmos nossa fé em Jesus, lembrarmos que o mar está revolto, mas ele está conosco, ele está em paz, dormindo até, sabendo que o Pai sabe nos amar. E ele sabe cuidar de nós. Né? Então, como uma última consideração, eu gostaria de deixar aqui uma frase de um autor que eu admiro demais. Assim, o nome dele é Viktor Frankl. Ele foi... Eu não sei se vocês conhecem esse livro aqui. Não sei se vai estar focando, vou igual as blogueirinhas. Em Busca de Sentido, chama, de Viktor Frankl. Ele foi um psicólogo que viveu em um campo de concentração. E nesse campo de concentração ele perdeu a esposa, ele perdeu o filho que estava na barriga, perdeu boa parte dos familiares dele, e ali ele desenvolve a teoria dele, que é a logoterapia, que é justamente uma terapia de sentido de vida, de propósito de vida, né? E ali no barracão, muitas vezes passando fome, muito frio, sede, sendo punido por coisas pequenas, né? Ele dividiu palavras com esses presidiários, né? Digamos assim, com essas pessoas que estavam encarceradas como ele. E uma das frases que ele deixa ouso dizer que nada no mundo contribui tão efetivamente para a sobrevivência, mesmo nas piores condições, como saber que a vida da gente tem um sentido. Né? Então, que a gente saiba identificar os sentidos da nossa vida pautados em Deus, e eu posso falar isso aqui livremente com vocês, né? O Mauro pediu uma visão psicológica, mas eu também trago a minha visão pessoal como cristã, né? Que a gente saiba identificar os propósitos das nossas vidas, os sentidos da nossa vida em Deus, né? E que a gente possa firmar nossa fé para viver tantos momentos de alegria que Deus tem para nos dar ainda, e eu tenho essa fé, eu tenho essa convicção, quanto também ampararmos quem está precisando e sermos amparados também por pessoas, né, que compartilham da mesma fé que a nossa. Né? Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, cheia de saudade, me recordo até hoje do cheiro da igreja, né, engraçado como são as nossas memórias, assim, me lembro de pequenininha, correr com o Felipe Salado, com Dodó, Nath, Cibele, né? A gente ia comer o restinho da ceia lá, depois que... Era muito engraçado. Então, assim, eu tenho excelentes memórias de vocês como igreja, né? E fico muito feliz de perceber vocês unidos, independente da distância, né? Que legal, a gente em outros países, recomeçando, muito bom compartilhar com vocês. É isso, gente. Um beijo no coração e até mais. Beijo, Fá. Delícia te ouvir. Maurão, vou passar a palavra para você.